Muito bom dia, aqui quem fala é Marcelo, sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo e também assistente diretor numa escola aqui da Rede Pública Municipal, na Zona Sul de São Paulo. Hoje o programa Fala Escola trata de uma situação muito corriqueira e talvez uma dúvida da comunidade de quem é que manda no espaço escolar. Se é que é possível dizer que existe uma autoridade mandatória, vamos dizer assim, do processo educacional. Mas, enfim, vou trazer algumas situações e também a gente compreende que essa é uma dúvida perante uma série de situações que ocorrem no cotidiano escolar, em que a escola é o único equipamento público em que as famílias têm acesso, né? A escola está centralizada no bairro, e, em geral, quando as famílias buscam um atendimento em determinados setores, elas encontram inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades, burocracias, enfim, até a própria logística, né, de entrada no equipamento, por exemplo, dá o exemplo de uma UBS, né, a família tem que se dirigir a uma recepção, apresentar um cartão do SUS, estar com agendamento, né, ou mesmo numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, existe todo um trâmite, né? Esse acesso, vamos dizer assim, essa entrada não é tão livre quanto é numa escola. Numa escola, em geral, quando nós estamos fazendo a entrada dos alunos, a gente recebe os pais, recebe os alunos, e ali é a oportunidade que as famílias têm, às vezes de forma tranquila, mas muitas vezes também uma forma mais agressiva. A gente pode discutir aí as razões que se dá nesse momento e das angústias, das necessidades de cada família. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu tive uma situação em que faltou água na escola, né? Numa das escolas em que eu fazia parte da equipe gestora também. E aí não houve possibilidade de comunicar com antecedência as famílias. Então, o que nós fizemos? Nós realizamos ali uma comunicação visual no portão da escola, no período já da manhã, e avisando as famílias, né, também que tinham seus filhos no período da tarde, que não haveria aula naquele momento, visto que a bomba da caixa d'água havia sido furtada, enfim. Outra situação comum, né, nas escolas, a questão de furto, roubo e uma série de outras questões que ocorrem. E o prestador de serviço ou a empresa que iria consertar essa bomba tinha dado um prazo mais ou menos de 1 a 2 dias para estar regularizando. Isso causaria um certo transtorno, porque a água já também estava escassa na caixa d'água por uma razão também de higienização. Então já tinha uma programação também de limpeza da caixa d'água. Então a escola ficou praticamente sem água, né? Então não haveria como dar atendimento às crianças naquele dia. E no portão mesmo, nós fomos ao portão para conversar com os pais, orientar, enfim. E revolta de todos os lados, né? Alguns pais tranquilamente, não, beleza, eu vou voltar para casa, o meu filho, enfim, depois haverá uma possível reposição dessa aula e tudo mais, né? Porque é isso que ocorre, né? Quando você tem um dia letivo que não é cumprido, é determinado que esse dia seja reposto, né? Não se torna um dia de efetivo exercício daquela unidade escolar. Mas, né, conversar ali com a população é muito complicado, uma vez que essa população ela não entende, né? Ah, mas eu preciso ir trabalhar e meu filho vai ficar com quem? Com quem que vocês se organizam, né, para dar conta dessa situação? Sei que nós gastamos um bom tempo, né, dialogando ali com as famílias, muitas compreenderam a situação, falamos que não se tratava de uma situação direta da escola, mas ao mesmo tempo os pais não queriam nenhuma outra explicação, senão aí acolher seus filhos. Sim, é o direito deles e tudo mais. Mas uma mãe foi muito enfática: ah, essa escola é uma bagunça, essa escola tá sempre assim, não tem aula, né?
essa escola, enfim, infinitamente eu sei que pela revolta ali ela começou a jogar uma série de frases que não condizem com a realidade daquela escola específico, porque ali era um único momento, era mais ou menos o mês de abril, maio, eh, e não haveria, não houve nem uma paralisação de professores, não houve, naquele ano não aconteceu nada disso, mas esse fato da água me chamou muita atenção, e essa fala dessa senhora, de forma bem enfática, né, apontando o dedo mesmo na cara ali da equipe gestora e falar: vocês são irresponsáveis. Quem manda na escola, né? Quem é que manda nisso aqui, né? Enfim, naquele momento a gente tinha que acolher, não havia necessidade de estar respondendo, né, diretamente, embora as pessoas, o servidor público, né, ele é um ser humano como qualquer outro, ele merece respeito, né, ele merece consideração, porque a gente está ali para atender o público. E nem sempre as decisões ou as situações que ocorrem demandam também da nossa alçada enquanto resposta, né? Vou dar um outro exemplo, né? Estamos num momento de pandemia. Os pais começam a questionar muito: quando que volta a aula? Né? Eu mesmo realizei uma postagem no Facebook da escola ontem a respeito desse retorno somente para os filhos dos profissionais que atuam no serviço essencial. Isso foi uma determinação da Prefeitura de São Paulo, não é uma determinação da escola. Mas, ao mesmo tempo, choveu ali uma série de mensagens dizendo: isso é um absurdo, as escolas precisam abrir, enfim, e outras colocando: não é o momento de abrir, por estamos numa pandemia, o número de mortos, né, o número de óbitos vem crescendo, não temos UBS com atendimento de qualidade para toda a população, né, há uma escassez aí de profissionais. Não temos a vacina, né? A vacinação tá acontecendo a conta-gotas para a população. Fora também que a gente identifica que as famílias deixam de vacinar as crianças, né? Os índices, por exemplo, de 2020 de crianças não vacinadas por baixo, né, numa escola, numa MF, por exemplo, de 1.000 alunos, chega a quase 200 alunos não vacinados. E alunos que estão aí saindo da educação infantil, entrando no ensino fundamental. Quando a gente cobra lá a carteira de vacina, enfim, os pais colocam várias observações, enfim, uma série de respostas de que não conseguiram fazer a vacinação, mas a gente identifica que a cultura para a vacinação também tem que ser cuidada por toda a sociedade. Mas quem manda na escola, né? Quem é essa pessoa? Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A escola ela é gerida pelo governo, né? A escola pública ela é gerida pelo governo municipal ou governo estadual ou federal. No caso, eu trabalho numa EMF, uma escola municipal de educação de ensino fundamental, né, aqui no município de São Paulo. Existem as EMEIs, que são as escolas municipais de educação infantil, e o SEIS, que é o Centro de Educação Infantil, que atende de 0 a 3 anos de idade, EMEIs a partir de 4, 5 anos de idade, e as EMFs que começam a atender as crianças a partir dos 6 anos, pela lei na educação básica, que é ensino obrigatório, né? Bem, quem manda nessa escola? Quem manda na escola é a lei, a própria legislação, né? O direito da criança e do adolescente de acesso ao ensino e a própria lei de diretrizes e bases da educação 9496 de 96. E a Constituição Federal, né, que é a lei maior do Estado brasileiro. Então, quem manda na escola é a lei. Além da lei, né, aí esse mandar na escola, né, no artigo 205 da Constituição, diz que o ensino público se dará, né, entre o Estado e a família como coparticipantes, né, corresponsáveis nesse processo educacional. Então, cabe sim ao Estado gerir a parte de recursos, né, a parte física, né, da escola,
a parte de recursos humanos, enfim, a parte pedagógica. Quando eu falo Estado, eu posso estar falando também da Prefeitura de São Paulo, posso falar do governo estadual e posso falar também do governo federal, que também existem as escolas mantidas pelo governo federal. Então, quem é que manda nessa escola vamos dizer, um verbo, é uma ação um tanto quanto complicada, porque não é uma empresa em que, por exemplo, o dono de um bazar, ele tem ali, ele é o proprietário, o nome dele está lá né, como responsável, junto a um sócio, né? Você vê que até na própria empresa, às vezes você tem a questão da sociedade. Ah, na escola, a sociedade é responsável também pela escola. Então, a sociedade é responsável também pela escola. Não somente o governo, que é obrigatório, a partir do momento que a gente tem o recolhimento de impostos, esses impostos voltam ao cidadão em formas de benefício, em formas de direito social. Um outro ponto que nós temos que ficar muito atentos, principalmente hoje com a retirada de direitos, vem se falando muito do homeschooling, de que as famílias, né, podem ensinar as crianças em casa, até um pouco antes da pandemia, e a pandemia veio para desmascarar, né, as mesmas famílias que defendiam aí o ensino em casa se viram aí apertadas com as crianças, né, porque educação não é simplesmente colocar a criança sentada numa cadeira e pedir para ela copiar uma lição, né? A educação vai muito além dessa ação e os pais, enfim, sem uma formação específica, né, da pedagogia ou de uma área específica de ensino, não conseguem administrar isso, né? Por isso que nós precisamos da escola e por isso que a escola tem que ser pública e ela tem que ser de acesso universal a todos, também previsto em lei, né? O professor tem o seu direito de cátedra, a escola, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, prevê também, né, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Então a escola se organiza também num projeto político-pedagógico com a sua comunidade, pensando de que forma ela pode melhor ali promover o ensino, promover todo o atendimento. Então, quem manda na escola somos nós, né? A nós é que mandamos na escola. A partir do momento que nós entendemos que nós somos parte desse todo, nós mandamos. Aí nós vamos entender porque a bomba da caixa d'água ela foi furtada e não é o diretor necessariamente o culpado por aquilo, ou a pessoa a priori, vamos dizer assim, que não vai tentar resolver de alguma forma, né? Mas esse diretor ele precisa também de uma verba, né? Precisa que o Estado ou o município transfira essa verba para a conta da APM, para que o diretor possa também fazer ali os seus reparos, suas reformas, né? Porque o dinheiro público não está totalmente assim livre também de regras, né? Então não é o diretor, a gente já ouviu bastante isso, né? Ah, essa diretora aí, ela troca de carro todo ano, né? Olha que legal, né? Será o que ela anda fazendo com o dinheiro da escola? Bem, tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque uma coisa é o salário da diretora, conquistar as duras penas ao trabalho, ao exercício, com mais de 8 horas de trabalho e às vezes final de semana, quando se há um furto, né, você tem que fazer um boletim de ocorrência, e isso vira um processo, né, vira documento. Então você tem que justificar o que aconteceu, como aconteceu, por que a empresa de segurança não deu conta daquilo, não observou, né? Também é uma empresa terceirizada, contratada pelo governo municipal ou estadual, e também por que não foi acionada aí a segurança pública, a PM ou a Guarda Civil Metropolitana, já que aquele furto, nesse exemplo que eu estou dando, ocorreu num final de semana, que não era um dia de efetivo trabalho do diretor de escola. Mas ao saber disso, ele tem que cuidar de todo esse trâmite burocrático, para que também ele não fique respondendo, né, por uma situação, porque ele também é responsabilizado, né? Uma vez que ele olha para o problema e ele não dá atendimento a esse problema, ele é responsabilizado. Bem,
Então, quem manda na escola somos nós, né? É nós e nossa participação. Compete ao governo fazer o repasse de verbas, compete à população acompanhar, por isso que existe o conselho de escola, existe a associação de pais e mestres, para que a lisura do processo na prestação de contas ocorra e haja um acompanhamento. A gente entende que as famílias trabalham numa rotina extremamente estressante, exploratória, não há, às vezes, a pouca participação, né? A gente já tratou aqui no canal desse assunto, dos espaços que precisam ser ocupados, né, por essa população, porque quanto mais a população ela está afora, né, assistindo de fora, mais situações como essa vão ocorrer, né, da mãe apontando o dedo, dizendo, olha, vocês são irresponsáveis ou vocês não podem cancelar o dia ou me prejudicar por conta disso. Bem, de fato, quem não deveria estar cancelando o exercício da escola é a própria sociedade e o próprio governo, né? A gente assiste aí de forma muito preocupante a forma como a escola tem sido alvo de vandalismo, alvo de até de uma certa apatia por parte da comunidade, mesmo com tanto esforço de algumas escolas. Não vamos aqui eximir, né, nosso papel também de também abrir esse espaço, de abrir a possibilidade de diálogo com essa comunidade, porque é uma escola que não é centro da comunidade, ela não cumpre o seu papel social, né? Então, quando o diretor de escola ele não está aberto também ao diálogo, ou ele acha que ele é dono da escola, ele vai responder por isso também, porque a escola não é de uma pessoa, a escola é de todos, né? Como estamos falando aqui. Mas, nesse diálogo que nesse vídeo aqui a gente não consegue esgotar, eu queria dizer de forma mais geral mesmo que o mandar, na verdade, é estarmos na situação de ocupar nosso direito, né, de acompanhar. Uma vez que a população não acompanha, ela deixa para o poder público a revelia, as ordens, os decretos, as normativas. Então, o prefeito pode muito bem determinar que as aulas ocorram, por exemplo, após a pandemia, somente online. Isso é possível, né? Quando eu estava falando lá da questão do homeschooling, existe aí um projeto de lei do governo Bolsonaro tramitando e esse projeto ele pode ser aprovado agora provavelmente no mês de junho, julho, e tem uma pressão gigante de alguns setores da sociedade para que ele seja aprovado. É um projeto de lei que prevê o homeschooling e favorecimento ao ensino privado, ao ensino remoto, né? Porque esse pai, obviamente, mais favorecido, com uma condição financeira maior para manter essa criança em casa, ele vai colocar essa criança num tablet com um programa lá, um aplicativo para que o aplicativo faça a educação. Nós somos professores, né? Atualmente a gente está aqui na rede municipal em greve, uma greve decretada contra essa insanidade, né? Esse desrespeito com a ciência de abrir escolas no momento da pandemia, né? Um momento que morrem mais de 1.900 pessoas aqui em São Paulo e sem leitos de UTI, sem um plano de vacinação efetivo, enfim. Mas quem manda na nossa vida somos nós, quem manda no nosso destino somos nós, quem manda no futuro somos nós. Então, quem manda quando a senhora aponta o dedo para o diretor da escola ou para os funcionários da escola, quem manda nessa escola? Somos nós. Somos nós que fazemos a escola todo dia, somos nós que somos os responsáveis também para que essa escola seja melhor, para que essa escola, ela realmente, que o dinheiro público, que não é pouco, né, na Prefeitura de São Paulo no ano passado, né, acompanhando aí uma audiência pública da Câmara Municipal, via-se que o prefeito de São Paulo, ele tinha em caixa 17 bilhões em caixa, sem um
uma destinação. E o que a gente ouvia nas escolas era que não havia dinheiro, né? Dinheiro público, e aí, talvez até na mídia a gente acompanhe isso, né? Uma fala recorrente: o Estado está quebrado, estamos sem dinheiro, tá difícil, né? O governo não vai conseguir dar um auxílio emergencial para as famílias, para que elas fiquem em casa, porque o Estado está quebrado. Bem, isso é uma grande mentira, e isso é crime, né? Porque deixar dinheiro parado sem uma destinação é crime. A mesma forma como o dinheiro chega na escola pela conta da Associação de Pais e Mestres, a escola deixar de fazer uma reunião de pais, uma reunião com o conselho, com a Associação de Pais e Mestres, que são membros eleitos ali na comunidade, o diretor ele vai responder por isso, né? Então, o mandar e o participar, vamos dizer assim, ele é uma coisa só na rede estadual, na rede municipal, né? Quando nós temos a participação efetiva da população, a gente percebe até a qualidade, a organização de uma determinada escola, os projetos, enfim, uma série de benefícios que ficam visíveis, vamos dizer assim, naquela escola, quando de fato há aí uma participação maior da sociedade, o que não está ocorrendo. Ao passo que a gente escuta aí as pessoas brigando para que os templos, né, as igrejas fiquem abertas numa pandemia, as pessoas deviam gastar o tempo delas para defender o seu direito que está sendo aí retalhado, né? As pessoas precisam de auxílio aqui na ponta. Há muitas ações promovidas por nós, professores, por nós, diretores de escola, por nós, funcionários de escola, porque nós vemos de cara a situação das famílias e não conseguimos ficar parados. Essa greve também aponta nesse sentido de que a gente precisa de vacina para todos, não é um privilégio, vacina não é privilégio, é direito, né? No Brasil nunca houve um tamanho desrespeito à vida, né? Quando a gente escuta a palavra genocida, né? Isso é grave, é uma denúncia, e essa denúncia ecoa pelo mundo inteiro. Hoje o Brasil é o pior lugar do mundo, né, para se viver e sem nenhum amparo do Estado ou do governo municipal ou estadual, quando esse governo também promove, ouvindo aí alguns setores, algumas escolas particulares da elite paulista, que é o movimento Escolas Abertas, quando o governo decide reabrir a escola na pior fase da pandemia. O ano passado as escolas ficaram fechadas, porque a máxima do governo era fique em casa e nós vamos ouvir a saúde, né? Nós vamos ouvir a determinação da ciência. A ciência continua afirmando que o isolamento social, que o cuidado com a máscara, com uma série de outras questões estão extremamente necessárias, inclusive o lockdown, que seria o fechamento total, né, sem ter comércio e sem ter escolas abertas, porque isso promove aí a circulação de várias pessoas e nós temos hoje em circulação aí, temos uma variante brasileira, né, chamada P1, e temos outras variantes. Então, quando a escola é chamada a explicar, né, por que ela não está aberta, né, como acontece aí numa simples postagem no Facebook, a gente gostaria de deixar claro para a população, ela está aberta, sim, ela está sempre aberta ao diálogo, mas ela tem que estar primeiramente aberta à vida. Nós, professores, não podemos defender que uma escola que seja ocupada ou seja aberta por alunos no momento de pandemia, diante de todo o conhecimento que passamos a vida aí estudando, né, e continuamos estudando. Então, a nossa função é a educação. Nossa função não é o genocídio da população, não é o descuidado com a atenção básica que é a saúde. Hoje aqui no Grajaú nós temos aí a ausência de pronto-socorros. O governo, no meio da pandemia de 2020 para cá, fechou pronto-socorro, né? Não existe atendimento de pronto-socorro.
aqui no Hospital Grajaú, no Hospital Parelheiros. Esse serviço foi jogado para as UBSs que não abrem no final de semana. Então a situação é grave. Então quando a gente recebe uma criança em casa, e nós recebemos aí do dia 15 de fevereiro para cá, com vários indícios, né, de contaminação, inclusive professores que se afastaram, professores que vieram a óbito, né? Todo dia a gente abre aí a nossa rede social e é um obituário, né? Colegas aí de profissão que há muitos anos trabalhamos, lutamos junto, né? Por uma educação de qualidade social, estão hoje com as suas vidas apagadas, né? Passaram a ser números e números são invisíveis. Talvez seja por isso a gente compreende que a população não consegue entender porque a escola ela não pode estar aberta num atendimento comum como era antes, mesmo que essa população tenha que sair de casa para sobreviver, que não é uma culpa da população, enfim, mas ao mesmo tempo a gente chama a atenção para as pessoas que elas devem apontar para de fato quem manda na verba pública e quem é que determina determinadas coisas, determinadas situações. Por que a Prefeitura de São Paulo não promoveu um lockdown? Por que a Prefeitura de São Paulo não estabeleceu, além do cartão merenda, uma renda mínima para que as pessoas ficassem em casa e combinasse com os empresários para que essas famílias tivessem a garantia do seu direito à vida? Não adianta produzir, você vai produzir para quem? Quando você produz carros, né, e a gente viu aí algumas montadoras indo embora do Brasil, interessante, né, montadoras que passaram uma vida lucrando, né, no mercado brasileiro e nesse momento deixando o mercado, porque de fato é só isso que as empresas, e eu digo as grandes empresas, não estou falando do comerciante do bairro, que esse é tão batalhador quanto qualquer um de nós. Nós somos classe trabalhadora, não é porque nós temos um carro, uma casa, que nós somos privilegiados, isso é um direito. Muitos não estão tendo, muitos não estão tendo nem acesso à alimentação. E sim, a escola tem feito o papel da assistência social, e sim, nós temos feito aí campanhas solidárias para arrecadar alimentos dentro de uma pandemia, né? Porque o Estado está praticamente se omitindo e decretando na caneta para agradar uma meia dúzia de empresárias ou empresários aí do setor privado, e o setor privado que lucra também com as escolas abertas, né? Porque a partir do momento que você vende alimentação para a prefeitura, você recebe esse dinheiro em caixa tranquilamente. A partir do momento que você contrata uma empresa para gerenciar um cartão de alimentação, essa empresa lucra também, né? Com dinheiro público. Mas a empresa não pensa na vida das pessoas, né? O familiar do dono da empresa, ele tem acesso aos melhores planos de saúde, né? Não só no Brasil, mas no exterior. Aliás, muitos, com certeza, já devem ter sido vacinados em outros países. A gente viu aí o governador viajando no final do ano, né? E retornando pedindo desculpas, mas, enfim, é vergonhoso, né? Uma pessoa que se coloca como caminho, né, para um novo país, uma nova organização, se portar dessa forma. Ao passo que a gente tem um presidente que desde o início já estava claro, né, e mais de 30 anos no setor público, nunca fez nada, absolutamente nada por direito social. Aliás, sempre deixou bem claro que a população é vagabunda quando ela não trabalha. Por isso que ele é contra o auxílio emergencial, por isso ele é contra a educação pública, por isso ele é contra uma série de coisas, né? Na cabeça do seu Jair Bolsonaro, a população ela tem que sim ser exterminada, porque a única preocupação dele agora é a tramitação também de um projeto de lei para aumento, né, da compra de armamentos. Então, tudo isso faz parte do mandar, né? Quem está mandando na nação, quem está mandando nas nossas vidas e quanto nós não estamos mandando
nós que somos maioria, né? Então, quando nós deixamos de ser participantes ou ocupantes desse espaço, uma minoria vai ocupar o espaço e vai mandar. Então, como Lima Barreto diz, né, um autor brasileiro, negro, carioca, enfim, é um autor que aponta, né, para nós uma série de contradições da sociedade brasileira, e ele traz para nós essa questão de que o público, né, o povo não pode ser plateia, né, não pode ser público, né? Quando o povo for plateia, ele não é povo, né? Ele não toma conta da sua nação. Então fica esse recado e esse apelo, porque nós vamos todo mandar numa sociedade melhor a partir do momento que nós tivemos participação, um olhar um pouco mais fraterno, mais horizontal para as decisões e para o nosso lado, né? Então é isso. Esse é o Fala Escola. Contamos aí com a participação de vocês. Deixa aí seu recado no canal, acesse, se inscreva, participe. E é isso. Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem. Se cuidem, usem a máscara, usem o distanciamento social quando possível. Cobrem das autoridades. Existe a Defensoria Pública, existe o Ministério Público. Esses dois setores têm que trabalhar grandemente, porque nós temos leis que amparam sim a população e precisam que os setores que defendam aí a população sejam mais efetivos. Não somente a escola lá recebendo as reclamações dos pais ao telefone ou na porta da escola, enfim, uma série de situações que a escola não consegue resolver se não tiver a parceria de todos. E aí eu conclamo todos os colegas aí da área do direito também a fazer esse trabalho. A gente sabe que muitos promovem aí uma série de ações e tem sim um olhar, mas o Ministério Público precisa ser efetivo nesse momento que as famílias morrem por decisões do Poder Legislativo ou decisões do Poder Executivo, e a gente aqui na ponta sofrendo. Grande abraço a todos. Esse é o Fala Escola, é um espaço de educação para quem faz educação, para quem participa aí, quem trabalha no dia a dia, no cotidiano escolar. Grande abraço, fica aí o meu apelo aí todas as autoridades e todos os profissionais para que salvem as suas famílias e a família brasileira, de uma maneira geral, que a família brasileira não é aquela da carreata a favor do Jair Bolsonaro. Grande abraço a todos.